Olá! No vídeo de hoje, vamos analisar a estrutura e as características do gênero dissertativo e refletir a escrita da minha redação no simulado de redação FUVEST. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? O gênero dissertativo, o que a gente precisa também pensar sobre o gênero é que a FUVEST, ela deixa claro que a ideia, do dissertativo que ela pede na construção dos textos, do vestibular, é o argumentativo. Muitas vezes a gente acaba confundindo, porque quando a gente ouve a expressão dissertativo, a gente também tem a variação para o expositivo, né? Então, lá no expositivo, a gente tem uma ideia de construção pro texto. Já a FUVEST, ela deixa explícito, embora ela fale só a expressão dissertativo, ela deixa explícito que nos vestibulares ela cobra o argumentativo. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para articular as nossas ideias baseadas nesse padrão de escrita do dissertativo, tá bem? E quando a gente pensa, então, o dissertativo argumentativo, a gente pode considerar que ele é uma modalidade textual que tem o objetivo de defender um ponto de vista sobre um determinado tema por meio da exposição e análise de argumentos fundamentados. Ou seja, não dá para ser vozes da minha cabeça, para a construção ali da fundamentação, da organização das suas ideias dentro do texto do estilo argumentativo. Você precisa se basear, trazer uma estratégia argumentativa que articule bem o teu posicionamento e o teu argumento em relação ao que está sendo defendido ali no texto. Tá? Então, é muito importante que haja essa clareza aí no cenário de defesa de um ponto de vista. Então, o teu posicionamento, a tua tese, que é defender o ponto de vista é a tese em si, a gente precisa estar bem articulado, bem organizado, para que o argumento ele fundamente isso, ele comprove que aquele teu ponto de vista está coerente, está certo, a fim de convencer o leitor, que essa é a intenção final aqui. A ideia sempre vai ser convencer aquele que está lendo a tua redação, convencer o leitor daquilo que você acredita, daquilo que você se posiciona no texto. Tá bem? E trata-se de um gênero que exige clareza, coesão e embasamento teórico, Esse embasamento está muito relacionado à fundamentação aqui, que é o repertório externo, onde você vai precisar ter um conhecimento de mundo prévio para poder fazer a relação das ideias ali no texto em questão e aquilo que você está defendendo, aquele assunto em si. Então, é muito importante que haja esse embasamento, esse conhecimento, e quando há expressão teórico aqui, não é só no sentido filosófico, sociológico, não é só nesse sentido, tá? A teoria aqui é muito mais no sentido de conhecimento, de saberes sobre aquele assunto, aquele tema em questão, tá? E a clareza e coesão está totalmente relacionada com a ideia de um texto fluido, objetivo, claro, organizado, para trazer essa coesão e coerência das tuas ideias. Então, isso é fundamental, em qualquer texto, e no dissertativo argumentativo não seria diferente. Então, a gente vai ver aqui os elementos, de parágrafos. Pensando a introdução, é onde a gente vai ter, então, a contextualização e a alusão. A alusão é o repertório externo, também conhecido, essa fundamentação externa para trazer para o teu texto. Então, tu pode trazer algo externo ali para contextualizar a ideia, Então, tu pode fazer essa construção ali para contextualizar o tema em questão ali. A tese é o teu posicionamento, então aqui é o ponto de vista, do autor. Então, se você lá tá pensando de X maneira sobre aquele tema, você vai defender esse X
aí dentro na tua construção. O fechamento do parágrafo é o que se sugere na ideia de conclusão daquele parágrafo ali com a apresentação dos repertórios, dos argumentos que serão defendidos. Pode ser dessa forma, muito semelhante ao que já é feito lá, por exemplo, no Enem, né? Então, o Enem também tem essa estrutura porque pertence ao mesmo gênero, dissertativo argumentativo. A diferença para o vestibular da FUVEST é muito mais a linguagem comunicativa e a fluidez das ideias, que é menos engessado lá que o Enem. Então, é bem interessante que, embora seja o mesmo gênero, possa ter a mesma estrutura lógica da construção dos parágrafos, a linguagem comunicativa ela vai variar, ela vai ser diferente. Nesse contexto aqui, então, a gente tem também a opção de fechar o parágrafo de introdução com a ideia de apresentação dos argumentos que serão defendidos nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, é bem tranquilo e bem aplicável essa construção. Pensando, então, os parágrafos de desenvolvimento, eles vão começar com a lógica, né, de estrutura, em que há um tópico frasal, que é a prévia do que será abordado naquele parágrafo em questão. Então, se no D1 você vai abordar o argumento Y, você vai trazer essa prévia sobre esse ponto, esse assunto ali, para mostrar, banca, aqui eu vou falar sobre isso. E aí traz a fundamentação e a argumentação nos próximos períodos ali do teu parágrafo de desenvolvimento, né? Então, é muito importante que haja essa lógica, e aí aqui entre fundamentação e argumentação pode variar. Tu pode iniciar argumentando, depois do tópico frasal começar argumentando e depois fundamentar, você pode fazer isso. Você pode deixar a fundamentação mais para o final, né, bem na ideia de fechamento, conclusão e validando, então, por meio de uma fundamentação. Você pode trazer essa variabilidade aí para a tua construção do parágrafo de desenvolvimento, desde que ele tenha essa lógica ali de fundamentação e argumentação, né? Pode variar a maneira que você vai organizar as tuas ideias ali dentro do parágrafo, mas ela precisa aparecer, tá? E é muito interessante, é muito pertinente que haja essa lógica de tópico frasal e fechamento também, né, no sentido de organização do texto. Mostrar para a banca que há uma lógica, a clareza e coesão, né, e coerência nas tuas organizações de ideias, né? Então, não deixar uma salada de fruta, né? Falei um pouco disso, daí volto para argumentar, daí depois trago mais um exemplo. Muito cuidado com essa desorganização de ideias, né? Quando tu mantém uma certa estrutura, o texto acaba sendo mais fluido, mais tranquilo, tanto para o leitor em compreender as tuas ideias, quanto para ti também praticar a escrita da redação. Certo? Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. A parte da conclusão da redação é onde então vai se ter a necessidade ali de retomar a tese que foi definida lá na introdução e defendida por meio de argumentos nos desenvolvimentos e finalizar a linha de raciocínio, né? O raciocínio de forma clara e coesa também, né? Então, organizar aí o teu posicionamento para concluir as ideias. Tu pode utilizar um conectivo de conclusão para iniciar o parágrafo, né? É muito comum, portanto, dessa forma, desse modo, fazer articulação do parágrafo, retomar o que foi abordado nos parágrafos anteriores para manter o texto articulado e manter a harmonia com os argumentos do que foi desenvolvido no texto, ou seja, não pode ser contraditório, né? Então, articular lá toda uma defesa nos desenvolvimentos e chegar na conclusão e trazer um outro ponto ou um novo ponto de vista em relação ao tema abordado, né? Não é interessante, você precisa se manter. Não é interessante, na verdade, não, né? Não pode. Você precisa se manter naquilo, né? Naquela defesa, naquele ponto de vista defendido no texto, tá bem? Com isso, então, agora nós vamos olhar ali a parte de forma bem breve em que se foi pedida a proposta da redação. Então, nós temos o seguinte aqui, já tem um vídeo no canal que traz, né, a minha análise em relação à proposta em si do simulado de redação. E aqui, então, nós temos os textos de apoio e aqui embaixo traz
a solicitação da banca. Redija uma dissertação na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema, as emoções e a sua interferência no processo de comunicação. E aqui um ponto-chave, né, em que a gente vai falar sobre a interferência. Então, a gente pode considerar essa interferência como uma problemática, né, se ela interfere de forma negativa ou positiva, porque depende muito do tipo de emoção que a gente está falando, né? Uma emoção ruim, uma emoção de raiva, de ódio, ela pode configurar algo negativo no processo comunicativo, ao mesmo modo que a felicidade, a alegria, a empolgação traz outra perspectiva para o processo comunicativo. Né? Então agora a gente vai olhar a minha redação que eu elaborei pro simulado FUVEST. Na introdução nós temos: a obra Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer, da escritora Carol Jasper, aborda o processo da interação contemporânea, em que muito se fala, mas pouco se entende. Então, perceba que aqui a minha contextualização, a minha alusão foi em prol de uma obra, né? E esse livro é um dos meus favoritos, inclusive, que eu sou apaixonada, que traz a ideia, né, realmente relacionado a esse processo comunicativo de que muitas vezes a gente diz, não foi isso que eu quis dizer, e aí tenta se explicar e reexplicar e fazer várias formas, né, de demonstrar aquele ponto ali que muitas vezes não se foi entendido num primeiro momento, e muitos são os motivos que fazem com que a nossa primeira interação ou uma interação inicial ali, né, comece torto, né, e aí a pessoa pensa, nossa, ela tá sendo ríspida, ou nossa, que texto mais confuso, não entendi o que a pessoa está querendo dizer. Então, isso acontece com muita frequência em muitos contextos. Então, essa obra, né, da Carol Jasper, ela traz essa ideia, muito, muito bacana o livro. Sugiro que vocês façam a leitura. Depois nós temos, à vista disso, um conectivo de progressão. Nota-se que as emoções interferem diretamente no processo comunicativo, né, de comunicação. Então, aqui eu trago a frase temática bem direta, né, na ideia de um ponto de vista ali no meu posicionamento. Uma vez que, na maioria das vezes, no posicionamento, os locutores e interlocutores já estão condicionados a ouvir determinada resposta. E quando essa é diferente da esperada, ocorre um conflito interpretativo, né? Então, eu trago bem ali o meu posicionamento e o meu ponto de vista em relação a essa questão e problemática que pode ter dentro do processo comunicativo. Desse modo, vou dar fechamento agora do meu parágrafo de introdução. É válido analisar os geradores desse entrave nas relações sociais. Olha só, então eu trago, né, e não explico quais são os entraves em si, mas eu percebo que há entraves e é necessário analisá-los. E aí, dentro dos parágrafos de desenvolvimento que eu vou falar sobre eles, tá bem? Então, no D1 nós temos, em primeira análise, conectivo de início, um dos principais motivos é a falta de atenção dos falantes. Um exemplo, perceba que aqui eu trago, né, o tópico frasal, falando sobre um dos geradores. Um dos principais motivos é a falta de atenção. Então, esse é o meu primeiro motivo aqui, gerador, né, do entrave ali nas relações sociais, e a falta de atenção dos falantes. Um exemplo disso são as inúmeras discussões e famosas tretas que acontecem na rede social X, antigo Twitter. Esses desentendimentos muitas vezes provêm da ausência de atenção no processo de escrita, ou seja, da maneira que se escreve determinada mensagem, bem como a falta de interpretação por parte do leitor. Então aqui eu trago, né, o meu posicionamento, a minha lógica em relação ao exemplo em si. Então, para além de trazer o exemplo, eu explico o exemplo, né? Então, por que isso acontece, né? Essa exemplificação das tretas lá no Twitter, por que isso acontece? E aí eu explico o porquê que isso acontece. Depois eu sigo na lógica ali de continuidade. Nesse sentido, percebe-se que, conforme teóricos da comunicação afirmam, ruídos podem surgir da carga emocional do emissor, visto que conectivo de operador argumentativo, para dar essa progressão de ideias,
Como seres sociais, é natural a realização do processo de refletir sem sentir, isto é, sem deixar a emoção falar mais alto. Esse falar entre aspas, porque é no sentido de nem sempre é falado de forma, né, real, assim, né, no sentido de pensar e deixar isso falar mais alto. Então aqui, para além do exemplo que eu trago no início aqui para a fundamentação da lógica do meu posicionamento, eu ainda também trago essa construção de conforme teóricos da comunicação. Eu não digo qual é o teórico em si, mas eu trago para uma reflexão da lógica do porquê que isso acontece, né? Por que há tanta treta, por que há tanta falta de interpretação lá, tanto por parte do leitor, ou uma falta de clareza na escrita por parte de quem está escrevendo ali a mensagem, né? Então, muito acontece por causa dessa carga emocional do emissor, visto que somos seres sociais, né? E não é natural a realização do processo de refletir sem sentir. Então, a gente não tem como refletir sobre alguma coisa sem nos colocar no processo de emoção. Então, a emoção, ela está totalmente vinculada com a questão comunicativa, né? Elas estão intrinsecamente conectadas. Então, eu também trago esse isto é como minhas palavras, trazendo um ou seja, essa relação aí de expressões muito mais para fortalecer o meu posicionamento, o meu ponto de vista quanto àquilo que eu estou trazendo, né? Então, sem deixar a emoção falar mais alto. Com isso, fechamento do D1, fica evidente que a desatenção, então lembra que eu falei sobre falta de atenção aqui? Então, agora eu retomo a ideia dessa desatenção, essa falta de atenção. É uma das causadoras de diálogos incompreendidos. Então, eu reforço aquele meu ponto dos principais motivos, né, em relação a essa interferência na comunicação com base nas nossas emoções no dia a dia, nos nossos diálogos, certo? Agora, vejamos o D2. Em segunda análise, então trazendo a mesma ideia de paralelismo entre parágrafos, né? Eu quis trazer essa lógica em primeira análise e em segunda análise. Tá tudo bem se você variar aí com outro conectivo de adição, não tem nenhum problema. Sabe-se que bons hábitos moldam as relações sociais que se constroem ao longo da vida. Então aqui, para além de pensar um entrave, eu quis trazer uma outra perspectiva aqui, né, de bons hábitos moldam as relações sociais que constrói ao longo da vida. Sob essa ótica, seguindo, infere-se que as emoções e sua interferência no processo de comunicação, olha, trazendo de novo a frase temática para dentro do texto, né, para me colocar sempre nesse cenário de tô recapitulando o tema, tô dentro da temática, tô dentro daquilo que está sendo pedido pela banca. Tá? Estão intrinsecamente relacionados, sendo também um dos principais motivos de conflitos interpretativos. Uma pesquisa, agora eu trazendo uma pesquisa para fundamentar o meu ponto em questão aqui sobre as emoções e a sua interferência no processo comunicativo. Revelada pelo portal G1 em 2024, revelou que mais de 60% dos entrevistados não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. A esse respeito, fazendo a progressão em relação a esse dado, é inegável que a escassez de leitores prejudica drasticamente a relação comunicativa, já que o operador argumentativo manter o hábito de leitura influencia positivamente no processo crítico e reflexivo. Olha só a relação que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pensando agora no ponto de vista de que se a gente tem menos pessoas lendo na nossa sociedade, menos pessoas serão críticas e reflexivas no processo comunicativo delas, porque a leitura ela está totalmente relacionada, o hábito de leitura está totalmente relacionado com isso, né? Se eu me privo de ter um hábito de leitura, se eu cada vez menos faço leituras que acrescentem conhecimento ou que acrescentem alguma questão cultural mesmo, né, no meu cotidiano, isso vai me faltar e eu vou ficar cada vez menos reflexivo e cada vez menos aberto a diálogos. Então, isso é muito importante. E fechamento. Logo, a manutenção de bons hábitos, como o de ler obras literárias, é essencial para que as emoções deixem de ser obstáculos e passem a ser ferramentas comunicativas eficazes. Então, eu estou trazendo também essas expressões, né, de juízo de valor, em que eu penso que um bom hábito ele vai moldar as relações sociais, e se eu manter o hábito de leitura, como, por exemplo, obras literárias, isso vai ter um efeito positivo
positivo no final, né? Isso vai ser algo interessante, pertinente aí para a construção de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz, tá bem? Fechamento. Portanto, entende-se que os sentimentos humanos podem interferir de forma negativa e positiva no processo interativo, né? Fazendo essa relação de que há os dois pontos de fato. Cabe à sociedade se atentar às mensagens produzidas e recebidas para minimizar os estresses compartilhados nas mídias sociais e nas demais formas de comunicação, assim como buscar a leitura de livros de variados gêneros para ampliar sua visão de mundo. Talvez, dessa maneira, fechamento também um conectivo de conclusão, menos frases como a que intitulou a obra da autora Carol Jasper sejam ditas, né? Então eu retomei a ideia, né? Fiz esse match perfeito, digamos assim, né? Brincando, eu costumo usar essa expressão com os meus alunos, de pegar lá o que foi utilizado na introdução, né, que foi a alusão lá do livro, não foi isso que eu quis dizer, então eu faço essa retomada aqui no final. Então, talvez, dessa maneira, menos frases que não foi isso que eu quis dizer, né, sejam ditas. Então, essa foi a relação de ideias, né, que eu trago aqui para vocês como exemplo do simulado, né, de redação em que foi solicitado esse tipo de tema bem vinculado a essa ideia das emoções e o processo comunicativo, e essa foi a minha redação, né, que eu fiz lá no simulado. Tá bem? Então é isso, se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que tá aqui na descrição. Até o próximo, tchau, tchau!